Oi, tudo bem? Aqui é a Araceli Ortega da Ensinando Corretores e hoje eu gostaria de conversar com vocês a respeito de financiamento imobiliário, tá? Então vamos mudar um pouquinho a dinâmica das vendas e entrar um pouquinho no financiamento, porque eu sei que a maioria de vocês hoje trabalha com financiamento, tá? A maioria, pelo menos 90%, financiamento caixa. Então assim, financiamento caixa, como todo mundo sabe, tem algumas burocracias e tem alguns passos a ser seguidos até o cliente finalmente conquistar o imóvel. E um desses passos é a taxa de obra, tá? Então a gente vai conversar um pouquinho mais sobre a taxa de obra e como passar essa taxa de obra para o seu cliente de forma que ele não se sinta lesado. Então vamos lá, o intuito desse vídeo não é ensinar você, corretor, o que é taxa de obra e nem nada disso. Eu sei que pelo menos todos já devem saber, tá? Só que assim, eu quero só reforçar com vocês o que é para a gente poder entrar realmente no assunto, tá? No financiamento associativo, tá? Onde a Caixa e a construtora são sócias da obra, a Caixa, ela vai emprestar esse dinheiro para o cliente, tá? Vai começar a repassar esse dinheiro para a construtora parceladamente, porém o cliente ele só começa a pagar esse financiamento após a entrega das chaves, tá? Então, esse repasse do valor emprestado pelo cliente é feito ali num período curto, né? Que geralmente dá ali em torno de 24 a 36 meses. Porém, o cliente ele só vai começar a pagar a Caixa depois que o imóvel for entregue e num prazo bem mais longo, geralmente de 360 a 420 meses. Pois bem, então o que acontece? A Caixa ela não vai ficar sem cobrar nada desse cliente durante o período de obras. Não, ela vai cobrar os juros de obras ou taxa de obras, né? No caso, os juros de obras nada mais é do que juros, correção monetária e seguros, tá? Que vão ser cobrados da Caixa para o cliente durante todo o período de obra, tá bom? Então, assim, e por que a Caixa cobra isso? Porque é o seguinte, tudo que é emprestado tem juros, certo? E a Caixa, ela já está pegando dinheiro que o cliente ainda não pagou, nem começou a pagar, e vai pagar a longo prazo, mas já está repassando para a construtora construir agora, tá? Então, nesse meio tempo, tem os juros, sim, emprestados desse empréstimo antecipado, tá? Aí eu falo para vocês, o que acontece? Muitos corretores hoje, eles só falam sobre o que o cliente tem que pagar. Ninguém foca no benefício, entendeu? Que esse tipo de financiamento, ele te dá. Tá? E por que eu digo isso? Porque assim, quando você foca muito em falar dos juros, das parcelas e quanto que o cliente tem que pagar, o cliente acaba se sentindo lesado. E algumas vezes, alguns clientes um pouco mais exaltados, eles se sentem roubados. Tá? Então assim, você precisa, na sua explicação, dizer para o cliente, esclarecer para ele o que é, né? Você não pode omitir, não tem a necessidade de omissão, você tem que esclarecer para ele o que é e a importância daquilo para ele. Por quê? Então vamos lá, você pode usar vários recursos, tá? Vários recursos que eu utilizo, por exemplo, explicar para o cliente que num financiamento associativo, tá? A Caixa ela é responsável pela entrega do imóvel, ou seja, a Caixa e a construtora elas são sócias, mas eventualmente se a construtora vier a falir, a Caixa ela é obrigada a entregar o imóvel. Você está comprando de uma associação com ela. Então, a obrigatoriedade de entrega é da Caixa, tá? Sendo a Caixa obrigada a entregar, mesmo que aconteça algum sinistro ali com a construtora, a Caixa ela tem um tempo hábil ali, que está combinado em contrato, para colocar outra construtora no lugar e terminar a sua obra. Então, nunca teve nenhum empreendimento Caixa Econômica, tá? Que a obra foi embargada ou não foi entregue. Geralmente, nenhum banco que seja privado faz esse tipo de financiamento. Por quê? Porque ele é obrigado a entregar, se caso houver algum sinistro. Entende? Então, assim, só a Caixa, Banco do Brasil, esses bancos que são bancos de recursos, né, do governo e tal, que voltam de recursos para o brasileiro, que tem esse seguro a mais, tá? Que estão investindo na parte de moradia e traz esse benefício para o comprador. Clientes que já compraram imóveis na planta não associativos e acabaram perdendo aí, estão numa luta jurídica há muitos anos, sabem a dor que é você investir tanto dinheiro, tanto do seu tempo, tanto da sua vida, tanto dos seus sonhos e acabar sem imóvel, né? Então, isso é uma coisa que não vai acontecer para o seu cliente que comprar no sistema associativo. Outra coisa
também que é muito legal, é você falar sobre os seguros. Quais os seguros que você tem ali? Então, vamos dizer assim, a partir do momento que o cliente assinou com a Caixa, começar a pagar a taxa de obra, e aconteceu um grande imprevisto na sua vida, aconteceu um sinistro muito grande, aconteceu uma invalidez. Esse imóvel ele fica quitado. Aconteceu, por acaso você está comprando e de repente houve um falecimento, tá? E esse imóvel, como que vai acontecer? Esse imóvel ele fica quitado para os seus herdeiros mais próximos, tá? Ah, mas eu ainda não comecei a pagar o imóvel, eu só estava pagando a taxa de obra. Não interessa. Em todo período em que esse imóvel está contratado, mesmo você pagando a taxa de obra, tá? E depois, dentro das suas parcelas do financiamento, quando você já recebeu o imóvel, você tem esse seguro, você está protegido, tá? Tem outros seguros também. Eu não sei se vocês lembram na época da pandemia, que a Caixa ela teve que até colocar comerciais na televisão, falando que as pessoas que tinham ali taxa de obra ou financiamento com a Caixa tinham direito ali a pausar as parcelas em até 120 dias e tal. Então, assim, teve bastante gente que precisou e foi lá e acionou esse seguro. Então, existem vários seguros do seu financiamento, que depois já estão embutidos na parcela, que eles vão correr a partir do momento que você assina com o banco, não quando você pega chaves. E seguro você assina com o banco, então eles estão dentro da sua taxa de obra. Lembra? Taxa de juros, correção monetária e seguros, tá? Então, assim, a segurança de comprar um imóvel na planta associativo, aonde você paga esses juros, tá? É muito grande. Por quê? Porque o banco vai te entregar, você tem a certeza disso, e você tem a certeza que, se caso houver algum sinistro da sua parte, esse imóvel, ele tá quitado. Ele é da sua família. Então, assim, é muito importante você explicar para o cliente as vantagens desse tipo de financiamento. Não só o que ele tem que pagar, tá? Evita um pouco ficar falando tanto de juros, de parcelas. Tem muitos corretores que gostam de entrar lá no portal e tirar aquela planilha de taxa de obra, tá? Lembrando a vocês que aquela planilha é só uma expectativa, tá? Obviamente que lembra que eu falei que tem, fora os juros, ele tem o reajuste, né? Então, o que acontece? Na sua parcela, tanto da taxa de obra quanto do financiamento, você tem os juros, tá? E mais o indexador. Então, assim, aconteceu, por exemplo, de muitos clientes que compraram há 2 anos atrás, comprar com indexador na IPCA, porque a taxa de juros era menor, né? Ou comprar com um indexador ali na poupança, porque a taxa de juros também era menor. Só que a taxa de juros mais o indexador, se esse indexador subir, se você tiver uma alta da inflação, esse indexador vai lá para cima também. Então, é só uma expectativa do momento, tá? Tanto as parcelas quanto a taxa de obra. Particularmente, eu não gosto de tirar aquele descritivo todo da taxa de obra, porque o cliente ele vai ver muitos números. E ele vai começar a fazer muito cálculo. Ele vai começar a somar esse com esse. E às vezes, o que acontece não é que não cabe no bolso dele. Acontece que você cria uma problemática no cérebro dele, entendeu? Que ele não espera. Então, assim, às vezes ele entendeu, ele viu que cabe no orçamento dele, mas aquela quantidade de números, aquela folha cheia de informação que você passou para ele, vai ficar num ponto do cérebro dele, assim, cutucando, sem ele perceber, entende? Então, o que acontece? Quanto mais informação você conseguir passar, deixando de forma mais limpa para o cliente, melhor. Então, assim, eu particularmente eu gosto de explicar a taxa de obra, eu gosto até de desenhar para o cliente como é feito, como é cobrado, que vai começar aqui, que a obra tem tantos meses, que aqui você vai começar mais ou menos com tantos por cento, e ele vai subindo um pouquinho cada mês, e ele vai chegar até mais ou menos tantos por cento, tá? Então, assim, eu gosto de desenhar essa linha para o cliente, porque você desenhando, ele se sente mais confortável, ele se sente mais conectado com o que você está falando, e você deixa um pouco mais leve, entendeu? Porque, vamos dizer, é burocrático, a gente sabe que é. E a gente que está trabalhando muitos anos com isso, às vezes a gente sempre tem alguma dúvida, né? Imagina o cliente que está vendo agora, então é muita informação. Então, quanto mais informação você conseguir passar para o cliente, para que fique no cérebro dele, mas que quando ele chega em casa e olha aquela folha que você preencheu, ele só veja realmente o que é necessário para aquele momento, para ele poder fazer, entender, mas realmente fazer a aquisição é melhor. Então, evita, se possível, passar aquela folha gigantesca, tá? Para o cliente, porque ele não precisa disso, ele precisa entender, tá? Ele não precisa saber
cada valor, parcela por parcela da taxa de obra e parcela por parcela do financiamento dele, tá? Porque, vamos lá, vamos falar para vocês, 360 meses, 420 meses, é muita parcela, tá? Então ele não precisa saber disso, ele precisa entender o que ele vai pagar, entender por que ele paga, tá? Bom, e essa daqui é só o primeiro assunto, tá? Eu sei que essa parte de financiamento ele é um pouco mais burocrático, então eu vou tentar fazer vídeos mais longos falando a respeito disso. Se vocês tiverem aí alguma dúvida, alguma ideia de algum vídeo que vocês queiram estar discutindo um pouco mais a respeito de financiamento associativo, deixa nos comentários, tá? Eu vou estar olhando com carinho ali e a gente vai se conversando para os próximos meses.